Glória a Deus, graça e paz daquele que vive e reina. Irmãos, essa mensagem tão gloriosa ao nosso coração vai falar de um rei chamado Nabucodonosor. E o tema dessa mensagem, que eu quero aqui explanar em poucos minutos para você, se chama Quando o Orgulho Come Capim. Olha que interessante. Nabucodonosor, esse homem foi levantado pelo próprio Deus para destruir e dar um ensinamento ao povo que se encontrava afastado do Senhor. O povo que tinha abandonado os princípios e a adoração ao Deus Supremo. E aqui nós vamos conhecer também Nabucodonosor, quando o orgulho come capim. Amados, o que você obtém dentro desta mensagem é muito importante. Quando combinamos um temperamento esquentado e um ego inflamado, falta de quê? Consciência, poder sem limite. Ou seja, tudo tem que ter limite. E também devemos reconhecer a autoridade permanente, o poder para sempre que o nosso Deus tem. E esse aqui, ele quis culminar essa situação e se achando que era o único poderoso em todo o globo terrestre. E nós sabemos que existe um que reina para sempre e que tem todo o poder sobre toda a autoridade da terra. Todo presidente, rei, existe o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É o nosso Deus, o Todo-Poderoso. E o seu reino dura para sempre. E aqui, Nabucodonosor vai aprender de uma forma, muito humilhante para compreender e obedecer ao Deus de Israel. Nós temos aqui alguns figurantes dentro desta história muito importante. Nabucodonosor teve um sonho com as gigantes árvores e que os animais eles ficavam em sua sombra e se alimentavam dos seus frutos. E toda a carne da terra se alimentava do fruto daquela árvore. E as aves do céu fazia sobre os seus ramos o seu ninho. E debaixo da sua sombra os animais ficavam ali debaixo, descansando e por perto. Então ele vê que de repente tudo aquilo era destruído por um varão luminoso que descia do céu e cortava aquela árvore. E por muito tempo, aquele ser disse que ele seria transformado em um animal. Então diz, quando o orgulho come capim. Essa introdução fala sobre a arrogância daquele homem e diz a sua insensatez. Ele passou 7 anos ou 7 meses, porque a palavra tradutória, os livros não nos dá a interpretação de quanto tempo foi isso. Mas a gente fica entre 7 meses ou 7 anos. A gente vê que o tempo de duração do reinado deste homem, de todas as suas vitórias e de toda o seu trono, o reinado que ele viveu, foi na década do período de 605 a 562. Irmãos, aqui começa a história e diz que aquele homem, ele matava quem ele queria, ele humilhava quem ele queria, ele honrava quem ele queria. E isso traz uma interpretação para mim e para você. Deus é que tem o poder de nos honrar. Deus é que tem a autoridade de dar vida e tirar a vida. Esse homem estava se achando um Deus, se esquecendo que quem colocou ele aonde está foi o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. E aqui, dentro deste reinado, ele destruiu muitos hebreus e levou cativo milhares de hebreus, e no meio ia aqueles jovens que nós conhecemos, que é Daniel, Azarias, Ananias e Misael. Então essa mensagem nos traz muitas interpretações e muitas profundidades, que fala sobre a doença dele, que ele virou um animal, e diz que essa doença que ele estava, essa doença, ela era conhecida no mundo da medicina
como uma doença mental e que existe hoje no mundo pessoas que passa por essa doença. E como hoje o nome dessa doença, para o tempo de hoje, ela é chamada de boantropia, uma doença mental que faz as pessoas acreditar que é um boi, que é um animal. Você vê que muitas pessoas hoje estão doentes da mente por causa justamente do mau governo, das más instruções, dos ensinamentos dentro de escola e faculdade, transformando a mente desta pessoa em um animal irracional. Então o que acontece? Aqui diz que esse rei, ele estava sofrendo desta doença chamada boatropia, uma doença mental. Ele acreditava ser um animal. Então o seu pelo crescia como a pena de uma águia, as suas unhas cresciam como unha de um pássaro. Então o que acontece? Ele começou a viver no meio dos animais, porque um certo dia ele conta, é interessante o que ele diz aqui. Um dia, enquanto olhava de seu palácio para tudo o que havia construído, Nabucodonosor exclamou: veja, a grande cidade, a Babilônia, com o meu próprio poder, orgulho, com o meu próprio poder, construí esta cidade para ser o centro de meu reino e para mostrar o esplendor de minha majestade, muito orgulhoso. Por isso que a mensagem diz hoje, quando o orgulho come capim. Naquele momento, o terrível julgamento de Deus caiu sobre ele. E assim como Daniel predizera, texto hebraico nos fala a respeito desta tradução. E assim como Daniel predizera a respeito de tudo quanto iria lhe acontecer em tradução do seu sonho, que nenhum mago, nenhum magistrado da época pôde definir. Lembrando que existia adivinho, que existia cartomante, que existia pessoas que revelavam naquele tempo. Veja bem que isso existia. E por que hoje não existe? Existe. Existe alguém que Deus tem revelado a respeito do presente e do futuro, para que as pessoas fiquem firmes, crendo no Senhor aqui no presente. Mas existem pessoas que têm as suas revelações e adivinhações para o mal, para o seu próprio ego, para seu próprio orgulho, e esses trabalham para o outro lado. Então, a palavra de Deus diz que ele foi arrogante. E Deus sabe tratar os arrogantes e os orgulhosos. Por isso que a mensagem fala: quando o orgulho come capim. Quando nós olhamos aqui, ele colocou o nome de Daniel de Beltsazar. Isso quer dizer, protege a vida do rei. Era um Deus. E ele diz na sua escritura, ali ele fala que o nome Beltsazar é o nome do Deus que ele servia. E colocou o nome em Daniel. Mas nós sabemos que esse é um nome babilônico que esse rei colocou na vida daquele que é fiel ao Deus Supremo. O significado do nome Daniel, trazendo para o hebreu, na língua hebraica, diz o seguinte: Daniel, Deus é o meu juiz. Então, meu querido, eu estou falando para pessoas aqui que não têm orgulho, que não vai comer capim, que conhece o Deus fiel, que ele é o juiz. É Deus que trabalha na nossa vida. Então aqui a Bíblia diz: quando o orgulho come capim. Então a Bíblia fala que o nome de Daniel quer dizer: Deus é meu juiz. Na Babilônia foi uma cidade centrada, e a civilização, ela é uma cidade central, e a sua civilização babilônica na Mesopotâmia, ou seja, situada na margem do rio Eufrates. Nós temos outras histórias para falar sobre esse rio Eufrates, Mesopotâmia e tudo. Esse aqui, o central, é Babilônia, mas ela vivia em torno do rio Eufrates, pertinhos ali na centralização da Mesopotâmia. O que acontece? O nome que foi dado
no do hebraico, a Daniel, quer dizer, Deus é meu juiz. Então fique com essa palavra, creia tão somente que o nosso Deus, ele tem todo o poder. E essa história foi contada há mais de 600 anos antes de Cristo. Então o que acontece? Isso é para que você creia, acredite fielmente que o nosso Deus, ele reina e reina eternamente. Assim como Nabucodonosor passou 7 ou 7 meses ou 7 anos para descobrir que o verdadeiro rei e quem tem todo o poder e majestade e que mora nas alturas mais alto que ele, do que as estátuas, o palácio, ele tinha mais de 50 templos construídos em torno da metrópole da Babilônia. Ele tinha mais de 50 templos e cujo um dos templos ele construiu imagem de todo tipo de animal, até dragão, e naquela frente do templo ele levantou uma torre que dava 90 metros de altura, e da sacada de sua casa ele ia olhar e admirava a altura daquilo e se achava demais. Mas o Senhor mostrou que quem mora nas alturas e que ninguém vai construir nada lá, porque quem mora lá nas alturas e que tem todo o poder é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Tem até um hino que diz: Ele mora acima das estrelas, Ele é Jesus, o Rei da Glória.